Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, Senhor. Está mais alto esse retorno. Para todo sempre seja exaltado e glorificado o nome do nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos nos reunindo no santuário para mais um culto de adoração a Deus e meditação na gloriosa palavra do Senhor. Aí pode abaixar. Glória a Deus. Pode baixar. Isto. Glória a Jesus. Nós vamos, irmãos, adorar o Senhor cantando o hino 88 da nossa harpa cristã, com alegria, louvando e bendizendo ao Senhor com prazer. Glória a Jesus. Cumprimento também os irmãos que já estão participando pelas transmissões, sejam também abençoados pelo Senhor. 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória
Glória a Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Com a mesma alegria, amados, vamos adorar o Senhor com o hino 118. Glória a Deus. Na presença estar de Cristo, em sua glória que será, lá no céu em pleno gozo, minha alma o verá. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que o possa eu mirar. Eis, em breve vem o dia que sua glória te mostrar. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, quão glorioso há de ser o existir, vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir. Face a face em pleno ver-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Aleluia! Oh, que maravilha! Muito em breve estaremos vendo face a face. Com a mesma alegria, amados, cantemos o hino 151. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente
fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para as suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo tu revelaste a lei, e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti cantar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, abramos a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, e leiamos a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, eis que eu farei que venham,
e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Graças a Deus. Se digna o Senhor receber a leitura de sua preciosa palavra. Amados, teríamos algum pedido de oração nesta noite para apresentarmos ao Senhor? E confiança, meus queridos, há também? Vamos em pé nesta confiança orar ao Senhor, apresentando nossos clamores, rogos e súplicas ao nosso Deus. Pastor Onofre orando aqui conosco nesta oportunidade. A paz do Senhor para a igreja. Senhor nosso Deus, ó nosso Pai. Papai amado, mais uma vez estamos aqui na tua casa para nós louvar e engrandecer o teu santo nome. Nessa noite, ó Pai, ouvir, Senhor Jesus querido, a tua palavra, Senhor, de ensinamento da tua palavra nessa noite, ó Pai. Meu Senhor Jesus querido, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui juntos, Senhor. Junto conosco, Papai amado, cultuar a Ti, Senhor Jesus querido. Ó Senhor, abençoando, Senhor, aqueles também que não estão, Senhor, aqui na Tua casa, Papai amado. Abençoa aqueles que não chegaram ainda, Senhor, ou estão para chegar. Meu Senhor Jesus querido, abençoa aqueles que estão em casa, Senhor. Ó Papai amado, abençoando, Papai amado, aqueles que estão internados, Senhor, nos hospital, Senhor Jesus querido, enfermos, Senhor. As crianças, Papai amado, também, Senhor Jesus querido, estenda a tua mão santa, Senhor Jesus querido, no teu povo, Senhor, nos cordeirinhos dos teus filhos, ó Pai, das tuas servas, Senhor, dos teus servos, Papai amado, abençoando, Senhor, e repreendendo todo o mal, Senhor, dando a saúde, ó Pai, ó Senhor, teu servo, Pai, o idoso, Senhor, ser internado naqueles lugares, Senhor. Ó Senhor Jesus querido, repreenda todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, queridos irmãos, as irmãs vão adorar o Senhor Jesus cantando. Glória a Deus. Está sem brilho, sem nada aqui, está grosso. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja teu nome, Jesus. Recebe a adoração das irmãs, Senhor.
Deus abençoe as irmãs por mais um louvor ao Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui a satisfação de ter bastante irmãos já online conosco. E eu já agradeço o carinho de todos os irmãos que estão entrando aqui nas nossas transmissões para participar conosco do nosso culto nesta noite. Os irmãos cumprimentam eles no Senhor Jesus, digamos amém? Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus, sejam bem-vindos sempre ao nosso culto, mesmo pela transmissão. Glória a Deus. Queridos irmãos, se Jesus não voltar, mais um final de semana chegando, e vamos estar aqui numa grande festa ao Senhor, uma celebração, o encontro geral dos adolescentes 2025, que com certeza o Senhor Deus nos dará uma festa muito bonita com os nossos adolescentes. Estamos orando por eles, para que o Senhor venha abençoá-los de uma maneira gloriosa, enchendo-os do Espírito Santo do Senhor para um crescimento espiritual e serem futuros sucessores da igreja, do ministério. E com certeza o Senhor levantará dentre eles pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus aprovados para realizar a obra do Senhor, dar continuidade, até que Jesus volte. Glória a Deus. E lembrando que temos, irmãos, pela manhã, nossa consagração, das 7 às 8 da manhã, e a escola bíblica dominical. Uma escola abençoada que Deus tem nos dado aqui no Templo Central, e todos devem participar deste glorioso ensino que nós temos aqui na escola bíblica dominical. Amados irmãos, Apocalipse 3, essa semana o Senhor me chamou muito a atenção para o versículo 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Neste versículo 11, amados, do capítulo 3 do livro das Revelações, como é chamado também, ou Apocalipse, nós temos aqui, irmãos, um alerta urgente do Senhor. Veja que ele inicia dizendo: eis que venho sem demora. Então aqui está implícito um alerta urgente do Senhor Jesus. É verdade que o Senhor Jesus está falando aqui, neste texto que lemos na leitura oficial, à igreja de Filadélfia. E se diga de passagem, era uma igreja fiel. No entanto, ela precisava manter a vigilância. Notem ainda, queridos, que esta palavra não é para os infiéis, mas é uma palavra do Senhor para os que já possuíam algo sumamente precioso, ou seja, a fé, a perseverança, as promessas do Senhor sobre a vida da igreja, os dons espirituais, a salvação da alma e o testemunho diante de Deus. Então era algo sumamente precioso que o Senhor estava requerendo da igreja de Filadélfia, que era uma igreja fiel, para que ela guardasse. Jesus disse: guarda o que tens. Porque o Senhor Jesus, Ele deu a palavra que viria sem demora. Isso nada mais era, irmãos, do que um verdadeiro chamado do Senhor à urgência
pois o Senhor Jesus está às portas, e o tempo, portanto, é curto demais para a vinda do Senhor. Haja vista muitos dizerem, como disse o apóstolo Pedro: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os nossos pais fala-se que ele vem, e ele não veio ainda. Mas se nós atentarmos, irmãos, para o plano da redenção, nós temos realmente pouquíssimo tempo, porque 2000 anos já se passaram que Jesus veio, e se Pedro disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, são apenas 2 dias. Logo, a vinda do Senhor está às portas. Ele disse que viria sem demora. Para nós pode representar muito tempo, mas para a eternidade que nos reserva o Senhor, irmãos, Jesus está às portas. Logo, este é o momento, irmãos, que não deve haver em nós, como igreja atual, nenhuma distração. E nós temos visto que de uns anos para cá, muitos têm se distraído. Muitos têm deixado a desejar a sua salvação. Talvez seja por isso, achando, imaginando que Jesus tarda em vir. É, irmãos, na verdade, um equívoco tremendo imaginar que Jesus não vai voltar. É uma estupidez absurda da parte de uma pessoa que creu no Evangelho de Cristo e venha à sua memória, à sua mente, que Jesus não vai voltar tão depressa. Não há, irmãos, nenhum lugar, não deve haver em nenhum momento na nossa vida lugar para nos distrairmos deste maravilhoso acontecimento que vai ser a segunda vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Aí o Senhor Jesus diz enfaticamente, eu fiz questão de grifar na minha Bíblia, Jesus dizendo para aquela igreja: guarda o que tens. E a grande pergunta é: mas o que temos, pastor, de tão valioso que o Senhor Jesus exigiu da igreja que se guardasse? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos a fé em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 9, alguém, por favor, leia, para a gente fundamentar com a palavra de Deus por que temos que guardar a fé em Cristo. 1 Timóteo 3 e 9. Glória a Deus. Quem encontrar, irmãos, não fique sempre demorando, por favor. Isso. Amém, obrigado, pastor. Guardando o mistério da fé. Então, a ordem de Jesus, guarda o que tens, é guardar esta fé que temos nele. Se ele prometeu que vai voltar, irmãos, indubitavelmente ele vai voltar. E nós não podemos pensar que isso não vai acontecer. A nossa fé em Cristo, ela é suficiente para dizer assim: ele vai voltar, e eu creio. Eu estou esperando. Eu não duvido que ele vai voltar. Porque ele prometeu. E tudo que ele prometeu, ele disse: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então o que temos que guardar? Essa fé. 24 horas, porque não tem 25. 24 horas, guardar essa fé em Cristo,
porque Ele prometeu e vai voltar. E guardar isso, irmãos, numa pura consciência, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, sem criar nenhum subterfúgio, sem criar nenhuma sombra de dúvida, porque é natural do ser humano, irmãos, por conta dos pecados, ele pensar numa coisa e a malícia, a maldade, tomar lugar também. A dúvida, a incredulidade, o pessimismo. Mas será que ele vai vir mesmo? Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, aceitar que isso aconteça na nossa mente. Nós temos que ter uma fé pura, uma consciência pura. Ele vai voltar. Eu não abro mão disto. Pode vir o pensamento que vier, está repreendido. Ele vai voltar. Essa é a minha fé. Glória a Deus. Agora há pouco meu filho estava saindo de casa e gravou a Isabela ali gritando. Bem bonito, eu até me emocionei. Eu sou crente. Eu sou crente. Falou várias vezes e partiu para cima da Sara. A Sara ficou rindo. E ela com a Biblinha na mão, eu sou crente. É esta fé que é pura consciência que Jesus vai voltar. E a gente não pode, irmãos, duvidar disto. Bendito seja o nome do Senhor. Logo, a fé, irmãos, é um tesouro que precisa ser guardado com muito zelo. Com muito zelo. Sabemos, e infelizmente, que tem muitos perdidos por aí, irmãos, que por conta dessas dúvidas, sabe, estou crente aí há 10 anos, crente 20 anos, 50 anos. Irmãos, eu completei 65 anos no mês de abril. Pela misericórdia de Deus, nasci num lar cristão. Eu nunca, Deus me guardou durante esses anos todos de pensar, de subir a minha mente que Jesus não viesse. Eu tinha tanta preocupação desde criança que eu falava assim, se Jesus vir e eu não conseguir subir, eu pelo menos agarro no paletó do meu pai. Meu pai já era pastor. Eu agarro no paletó dele e vou subir junto com ele. Então jamais permitamos que dúvidas pairem, destruindo esse tesouro que tem que estar guardado no recôndito do nosso coração, que é a nossa fé em Cristo. Infelizmente, muitos têm perdido a fé verdadeira. E têm perdido, sabe por quê, irmãos? Por conta de doutrinas erradas, por conta de decepções, e até mesmo pelo próprio desânimo. Esses 3 fatores preponderantes, irmãos, têm destruído a fé de muitas pessoas. Doutrinas erradas, ensinos errados por aí, e as pessoas ouvem, acreditam e desvanecem na fé. Decepções com igrejas, com ministérios. Isso tem também levado muitas pessoas a desvanecer na fé. E às vezes o próprio desânimo. A pessoa se ocupa demais com as coisas do mundo e um desânimo bate e ele abandona a fé. Mas disse o Senhor Jesus, guarda o que tens. E o que é mais valioso nós temos além da fé, pastor Rubem? Nós temos algo, irmãos, que para mim é sumamente importante também. É a nossa salvação. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Uma das mais lindas declarações do apóstolo Paulo. Por gentileza, leia lá. Glória a Jesus. 2 Timóteo 4, 7 e 8. 8. Que palavra maravilhosa, irmãos, do apóstolo Paulo, declarando que a sua salvação estava assegurada. Combati o bom combate,
acabei a carreira, uma outra versão diz, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E pasmem, e não somente a mim, Paulo não tinha egoísmo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Jesus. Esta, amados, é a razão porque não podemos brincar com a nossa salvação. Porque ela está reservada, ela está guardada, e o justo juiz vai nos dar naquele dia a recompensa. A nossa salvação, irmãos, é a nossa coroa. Por isso, há uma luta espiritual, uma batalha espiritual constante para nos tentar afastar de Cristo Jesus. Todos os dias é uma guerra. O inimigo tentando nos tirar da presença do Senhor para perdermos aquilo que já ganhamos, que é a nossa salvação. Disse mais o Senhor: guarda o que tens. Além da fé, irmãos, além da salvação, o que mais que era para guardar? Efésios 4:30. O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Efésios 4:30, todos até sabem de cor. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Guardar, irmãos, a íntima comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, isto é viver em santidade, para mantermos a nossa comunhão com o Santo Espírito de Deus. Quantos que hoje já não sentem mais a alegria do Espírito Santo, já não falam mais em mistérios com Ele, já não mais são renovados no Espírito Santo. Irmãos, isto não é bom para a vida cristã, porque se nós não temos comunhão com o Espírito Santo que foi enviado pelo Senhor para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso ensinador, se não temos comunhão com Ele, teríamos comunhão com Cristo? Teríamos comunhão com o Pai, visto que eles não se dissociam, não se separam? Então como é que eu posso dizer que tenho comunhão com Deus, que tenho comunhão com Jesus, e não tenho comunhão com o Espírito Santo, pois não sinto mais Ele na minha vida? Isto é ruim para uma vida cristã. Busque, portanto, o renovo espiritual constantemente. Busque renovo espiritual, quebrantamento. Busque novamente a renovação pelo Espírito Santo para você voltar a falar em línguas estranhas. Quantos crentes, irmãos, passam anos sem falar em línguas estranhas? Eu falei, meu Deus, como é que é possível isto? É possível sim, porque não está guardando o que o Senhor tem mandado guardar, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E muitos, irmãos, porque não receberam o batismo com o Espírito Santo, desanimaram, não buscam mais, não choram mais na presença do Senhor. Eu estava aqui de joelhos orando, falei, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu não posso viver sem o Teu Espírito Santo, porque se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho com o Pai, eu não tenho com o Filho. E veja que eles não se separam. Até na ordenança do batismo, Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. O mundo não vê, não conhece, mas nós conhecemos, porque Ele está em nós, Ele tem que estar em nós. E se não estiver em nós, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E se está errado, quando Jesus vir buscar a igreja, quando Ele vir buscar o seu povo, vai subir quem não tem o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo, irmãos, que vai fazer com que a igreja seja tomada. Porque Ele vai subir com a igreja. Ele não vai ficar aqui sozinho. Ele vai subir com a igreja. Portanto, nós dependemos do Espírito Santo. Guarda Ele. Esconde Ele dentro do teu coração. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E Jesus ainda mandou guardar mais alguma coisa.
O que temos de tão valioso, além da fé, da salvação e do Espírito Santo, temos recebido, através da salvação, irmãos, o chamado de Deus para realizarmos a sua obra. Isso não podemos também deixar de guardar esse chamado. Temos recebido do Senhor dons espirituais. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas abandonando os dons que Deus lhe deu. Definitivamente abandonaram. Vai custar caro, viu? Porque o Senhor vai requerer. Porque se Ele deu a você, é porque Ele precisou que você realizasse alguma coisa para Ele. E muitos têm deixado os seus dons enterrados, como aquele que enterrou o seu talento. 1 Timóteo 4,14, veja o que o apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo. Por favor, leia. Pastor José Rogério dos Nascimento, Deus abençoe, pastor. Está aqui conosco, irmão Rogério também, irmã Silvana, lá em Piraju, esposa do pastor Galvão. Deus abençoe, amados, sejam bem-vindos. O que está escrito aí? 1 Timóteo 4,14. Presbitério. Isso, obrigado, filha. Olha, não desprezes o dom que há em ti. Você sabe cantar? Sei, pastor. Por que não louva a Deus? É um dom que Deus te deu. Por que não participa dos departamentos da igreja, do círculo de oração, do coral, da juventude, dos adolescentes? Por que não participa, se Deus te deu o dom de cantar? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Para as outras coisas se tem tempo, dá-se um jeito. Mas para Deus, porque é para Deus, você está desprezando o dom que Deus te deu. Simples assim. Sabe tocar, não senta lá no último banco. Parece estar jururu, está bravo, está rebelde. Bonito isso, né, para um crente que diz que está esperando Jesus, que tem o Espírito Santo na sua vida. Bonito isso, né? Chega atrasado no culto, só para não tocar. Só para não sentar na onde que os músicos sentam. Está desprezando o dom que há em ti. E a ordem é: não desprezes o dom que há em ti. E alguns deles, inclusive, foi dado, como foi para Timóteo, por profecia. Deus usou mensageiros por profecia e te chamou para um trabalho específico na casa de Deus. Te deu dons espirituais e você está desprezando. Como vai guardar o que você despreza? É muito sério isso. Quantos estão deixando de lado o seu chamado? Eu peço inclusive oração da igreja. Veio ao meu coração por uma necessidade de fazer um remanejamento em nossas congregações. Falo com o obreiro? Não, pastor, não posso. Falo com... Não, pastor, não posso. Outro quis até entregar credencial para mim. Falou: não, pastor, já que eu não estou sendo útil, eu vou devolver minha credencial. Falei: que bonito. Que bonito. Eu sou da época que ficava desejoso ouvir o pastor me ligar: meu filho vai assumir tal congregação. Nunca recebi uma ligação dessa. Nunca, do meu pastor. Até que um dia, voltando de São Paulo, dirigindo para ele cochilou, quando acordou, bateu nessa minha perna direita aqui e disse: vou te colocar na congregação de Itu. Aquilo para mim foi a maior alegria da minha vida, depois da minha salvação. Eu não perguntei para a esposa se ela aceitava. Eu não perguntei para filhos se eles aceitavam. Eu queria fazer a vontade do Senhor.
E Deus me honrou grandissimamente por minha decisão, porque o chamado eu não posso desprezar. E hoje nós temos obreiros que dizem: a minha esposa não aceita o meu chamado. Que triste isso. Guarda, portanto, o que Deus te deu. E vou afirmar aqui, caso contrário, outro tomará o teu lugar. Falo profeticamente isto. Até os que me ouvem, outro tomará o teu lugar. Em terceiro lugar, continuando ainda o versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus assevera dizendo: para que ninguém tome a tua coroa. E eu pergunto aqui para a igreja presente, para os que me ouvem: é possível perder, pastor? É possível, sim. É possível. A Bíblia Sagrada mostra claramente que é possível, sim, perder as recompensas, as posições espirituais, se não formos vigilantes. Se não formos vigilantes. Nós temos exemplos na Bíblia, temos Esaú, irmão de Jacó. A Bíblia diz que Esaú perdeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Está lá em Hebreus capítulo 12. Veja, por favor, e versículo 16. Aleluia. Hebreus 12, 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Dá para dormir com essa? Quer outro exemplo? Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. A Bíblia Sagrada diz que ele perdeu o reino por desobediência. 1 Samuel 13. Acompanhe comigo a leitura, já que não querem ler hoje. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Olha o versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, o que não lhe competia, embora fosse rei. Versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Olha o 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou.
perdeu o reino por desobediência. Deus ordenara que somente o sacerdote pudesse oferecer sacrifícios, e não o rei. E ele infringe essa norma divina, e como resultado perdeu o reino. Tem outro exemplo, pastor Rubem? Tem, no Novo Testamento. Mateus 25:10. As virgens loucas, nécias, elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite suficiente, e portanto ficaram de fora. Você conhece muito bem essa passagem bíblica. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e como resultado, fechou-se a porta. Perdeu a oportunidade também de entrar nas bodas. Pastor Rubem, como guardar o que temos para não perdermos a oportunidade de, na vinda do Senhor, nós sermos tomados? Primeiro, Mateus 26:41. Agora leia, por favor, né? Como guardar o que temos? Primeiro, vigilância constante. Orai e vigiai. Isso não é o pastor Rubem que está dizendo, foi o Senhor Jesus quem disse. Para que não entreis em tentação. E a tentação, irmão, não é só de pecados comuns, pecado de adultério, pecado de outros pecados. Não, é não vigiar, é não orar, é vigilância constante. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A qualquer momento você pode desviar-se, e ao desviar-se perder a oportunidade de ser arrebatado. Segundo, Hebreus 12:14, muito conhecido também. Hebreus 12:14. Eu estou decepcionado com a igreja na questão de leitura bíblica. Parece que os irmãos não gostam de ler. É assim mesmo? Isto. Santificação diária, irmãos. O crente tem que viver uma vida de santificação constante, para não perder o momento do arrebatamento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro, Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade até o fim. Esse é um pré-requisito, irmãos, que o crente tem que guardar no coração. Fidelidade até o fim. Ser fiel até a morte. Palavras do Senhor Jesus. E dar-te-ei a coroa da vida. Quarto lugar, João 8:31. E outro já deixa Salmos 119:11 aberto aí, por favor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanência na palavra. Crentes têm que permanecer na palavra, irmãos. Por que que muitas igrejas hoje estão nos oba-obas, nos
nos coaches, nas mensagens positivas, de autoajuda, etc., e não tem mais a palavra. Eu lamento dizer que essas igrejas sofrerão um castigo terrível. Permaneça na palavra. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Salmo 119 e 11. O que o salmista declara? Pronto, esconder a palavra lá dentro do coração para não pecar contra o Senhor. Em quinto lugar, 1 Coríntios 15, 58. Perseverança. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qualquer atividade que você faça na casa de Deus, para Deus, um serviço na evangelização, na visita, no discipulado, seja qualquer atividade que você fez para Deus e faz com perseverança, você obterá o seu galardão. Glória a Jesus. Mas pastor Rubem, então qual é a recompensa por guardar o que temos? Nós sabemos, amados, que a coroa é um símbolo de vitória. A coroa é um símbolo de honra, de recompensa. E esta especificamente que nós aguardamos, ela é uma recompensa eterna. As coroas, os lauréis que adquirimos aqui pelos méritos humanos, eles são efêmeros. Os irmãos acompanham aí às vezes as Olimpíadas, eles põem uma coroa de folhas, que fatalmente vai secar, vai murchar. Alguns mandam até fazer de metal, de bronze, para poder conservar. Mas aquela que eles recebem lá, ao vencer a Olimpíada, é uma coroa de folhas, que fatalmente vai perecer. Mas a coroa que o crente, que guarda o que tem, essa é uma coroa eterna. Ela não se enferruja. O ladrão não mina, não rouba. Aleluia. Ela está guardada, disse Paulo, para os que amarem a vinda do Senhor. Por isso que Jesus asseverou: eis que venho sem demora. E quem ama a vinda do Senhor tem assegurada essa recompensa, essa coroa de vitória, essa coroa eterna. O próprio Senhor Jesus, em Apocalipse 2:10, diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E não é a vida que nós temos aqui terrena, é a vida eterna. Lembrando, amados, que esta coroa não é uma coroa do mundo, similar à coroa do mundo, porque muitos de nós pensamos, que vai ser aquela coroinha que se coloca na cabeça. Ou quem sabe a mesma coroa de espinhos que cravaram na cabeça de Cristo. Não, queridos, não. A nossa coroa é a eterna estada com o Senhor na glória. É muito mais do que algo que se coloca na cabeça. É a nossa eterna estada com Ele no céu de glória. Isso não tem preço, irmãos, isso não tem valor mensurável, terreno, porque é estar com o Senhor para sempre. Ele disse: Senhor, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Portanto, esta vai ser a nossa coroação, estar com o Senhor para sempre. Quem quer estar com o Senhor para sempre? Oh, maravilha, glória a Deus. A nossa coroa, irmãos, ela é preciosa demais para ser perdida. O Senhor Jesus Cristo não nos manda conquistar algo novo neste versículo. Ele apenas diz: guarda, porque tem uma coroa reservada para você. Na verdade, já temos o necessário para vencer, só precisamos perseverar. Então, não permitamos que o pecado roube a nossa coroa. E muitos estão cedendo, irmãos, achando que o Senhor tarda,
achando que a longanimidade de Deus é muito grande e que lá na frente pode se arrepender, que lá na frente pode se humilhar, que na última hora o Senhor pode dar uma chance. Irmãos, cuidado com este último momento. Muitos não têm oportunidade, muitos não vão ter oportunidade de se arrepender. E por que não vão ter? Porque deliberadamente aceitam viver no pecado. E aí ficam dizendo, mas lá na frente eu me arrependo, lá na frente Deus vai ter misericórdia de mim. Cuidado, Deus não tem culpado por inocente. A alma que pecar, essa morrerá. No céu não tem lugar para quem deliberadamente comete pecado, quem deliberadamente quer viver no pecado. Não, 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 não. Não permita também, queridos irmãos, que a frieza espiritual afaste você dos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida eterna. Quando a frieza espiritual bater, põe a boca no pó. Vai com a boca no pó e clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixe esfriar espiritualmente, Senhor. Aquece-me pelo teu Santo Espírito, acrescenta a minha fé. E não permita também, irmãos, que a amargura roube a alegria da salvação. Quantas pessoas, por problemas vários, problemas familiares, deixa bater uma amargura, e nessa amargura, irmãos, não lê mais a Bíblia, não ora mais. É a hora de ler a Bíblia, dizer, Senhor, fala comigo, revela-me a tua vontade, o teu querer, tira de mim essa angústia, essa amargura de espírito. Eu não posso conviver com isso. Vai por joelho, Senhor, tem misericórdia. Repreende essa onda, essa tempestade, esse vento que se levantou contra mim e contra a minha família. Não permita que a amargura roube a alegria da salvação. Também, queridos, não permita que o cansaço. Muitos estão deixando, irmãos, Deus de lado pelo cansaço. Trabalha demais, fala, não vou para a igreja, não vou orar, não vou buscar Deus, porque eu estou cansado. Cuidado com o cansaço. O cansaço vai fazer com que muitos vão chorar naquele dia. Muitos. Quantas vezes, irmãos, eu ia do trabalho para a igreja, eu disse aqui para alguns irmãos, chegava na bênção apostólica, mas eu dizia, pastor, cheguei, estou aqui, cansado, com fome, sem banho, fedido do dia do trabalho, mas ia para a casa de Deus, dobrava os joelhos, e às vezes o pastor levantava a igreja e dava a bênção apostólica. Mas eu tinha prazer, não era o cansaço que me impedia, o desânimo não pode me fazer abandonar a carreira que me está proposta. Tomemos cuidado com esses pequenos senões, irmãos, na nossa vida, que é o que está roubando, é o adversário, irmão, roubando a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Vai roendo pelas beiradas, e quando você pensar que não, você está desviado dentro da igreja. Não sente mais nada de Deus na vida. Por fim, queridos, o Senhor não quer uma igreja distraída, uma igreja acomodada, uma igreja relaxada, que não busca mais ao Senhor. Deus quer uma igreja vigilante. Deus quer uma igreja guardiã da fé, cheia do seu Espírito Santo e perseverante até aquele dia que Ele vai vir nos buscar. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando melhor aos nossos corações. Eis que presto venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não haverá tempo, irmãos, para preparar-se. Devemos estar preparados. 74 da harpa cristã, vamos adorar o Senhor. E enquanto louvamos ao nosso Deus, vamos também adorá-lo com os nossos dons que trazemos para servir a obra do Senhor. 74. Senhor, te agradecemos mais uma vez por tua palavra. Ela realmente, Senhor, é o martelo que esmiuça a penha, quebra a dureza do nosso coração, para assimilarmos a vontade soberana do Senhor. Continua, Senhor, ministrando as nossas vidas, através da tua palavra, para que sejamos edificados, exortados e consolados por ela. Oramos a ti, meu Pai, também,
pelos irmãos que estão aqui e pelos que participam pelas redes sociais. E também tenham sido alcançados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Continua falando aos nossos corações sempre, Senhor, pois precisamos ouvir o que o Senhor pretende falar conosco. Recebe o louvor que vamos adorar a Ti cantando, bem como nossas contribuições de amor para com a Tua obra, em nome de Jesus. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos porá dos sepulcros para fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos. Do mundo então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Ti, Jesus. Vamos em pé, irmãos, agradecer ao Senhor pela bênção do nosso culto. Glória a Deus. Pastor Maria, eu oro aqui, mas por favor, meu filho, você chegou aqui, tá? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Querido Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, ó Senhor, por essa oportunidade de estar em Tua casa, louvando e bendizendo ao Teu santo maravilhoso nome, Pai, após mais uma semana de trabalho, em que o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou, e até aqui, Pai amado, o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Continua, Pai, conosco a Tua presença, Senhor, nos ensinando, nos exortando, nos consolando na Tua palavra, Senhor, para que não venhamos a pecar contra Ti, ó Pai, escondendo a Tua palavra em nosso coração, Senhor, não permitindo, ó Pai, que nós percamos aquilo que o Senhor já nos tem dado, Pai, a salvação, Senhor meu Deus, a presença do Teu Espírito Santo, os ricos dons celestiais que o Senhor nos tem acrescentado, Senhor. Desperta a Tua noiva, Pai, desperta a Tua igreja, ó Senhor, aviva-nos, ó Pai, nesse momento final, Senhor meu Deus, em que se aproxima a Tua volta gloriosa, Senhor, para buscar, Senhor meu Deus, os lavados e remidos no Teu sangue, Senhor. Que essa esperança, Senhor, arda cada vez mais em nosso coração. Tira, Senhor meu Deus, tudo que tem, Senhor meu Pai amado, impedido, Senhor, a Tua igreja, que tem impedido, Senhor, os Teus servos, que tem impedido, Senhor meu Deus, o florescer da igreja, Pai amada, a igreja do avivamento, a igreja do arrebatamento, Senhor, que se cumprirá, ó Pai, porque Tu não virás buscar uma igreja morna, uma igreja fria, mas Tu vem buscar a noiva ataviada, ornada, Senhor meu Deus, que aguarda ansiosamente pela vinda do Cordeiro de Deus. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Despede-nos agora em paz. Abençoa também os trabalhos que se seguirão nesse final de semana, Pai. O Senhor meu Deus, o trabalho dos jovens, ó Pai,
Pai maravilhoso, que a Tua presença, Senhor, nos visite, Pai, que haja salvação, que haja renovo, que haja milagres, cura, e que tudo venha a ser para a honra, a glória e o louvor do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada vida, em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos todos, amém, Jesus. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Dê um abraço bem afetivo no seu irmão, desejando uma noite feliz, abençoada pelo Senhor. Deus abençoe os irmãos, pastores, amigos, irmãos que estiveram online conosco. Deus os recompense e os sustente poderosamente em suas mãos. Amém.